Capítulo 2º da competência. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 67. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais, os conflitos de direito sindical, assim como outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho, e os litígios relativos ao cumprimento de suas próprias decisões, de laudos arbitrais e de convenções e acordos coletivos. Seção 2 da competência do Tribunal Pleno. Artigo 68. Compete ao Tribunal Pleno: inciso 1º, eleger, por escrutínio secreto, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, os 7 ministros para integrar o órgão especial, o diretor, o vice-diretor e os membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, os ministros membros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e respectivos suplentes, e os membros do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2º, dar posse aos membros eleitos para os cargos de direção do Tribunal Superior do Trabalho, aos ministros nomeados para o Tribunal, aos membros da direção e do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Inciso 3º, escolher os integrantes das listas para preenchimento das vagas de ministro do Tribunal. Inciso 4º, deliberar sobre prorrogação do prazo para a posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e o início do exercício. Inciso 5º, determinar a disponibilidade ou a aposentadoria de ministro do Tribunal. Inciso 6º, opinar sobre propostas de alterações da legislação trabalhista, inclusive processual, quando entender que deve manifestar-se oficialmente. Inciso 7º, aprovar, modificar ou revogar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, súmula da jurisprudência predominante em dissídios individuais e os precedentes normativos da seção especializada em dissídios coletivos. Inciso 8º, julgar os incidentes de uniformização de jurisprudência. Inciso 9º, decidir sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, quando aprovada a arguição pelas seções especializadas ou turmas. E inciso 10º, aprovar e emendar o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 11, aprovar o cancelamento e a revisão de orientação jurisprudencial. Inciso inserido pelo Ato Regimental número 04 de 2012, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 01 de outubro de 2012. Seção 3 da competência do órgão especial. Artigo 69. Compete ao órgão especial, caput alterado pela Emenda Regimental número 01 de 2011, divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27 de maio de 2011. Inciso 1º, em matéria judiciária, b. julgar mandado de segurança impetrado contra atos do presidente ou de qualquer ministro do tribunal, ressalvada a competência das seções especializadas. c. julgar os recursos interpostos contra decisões dos tribunais regionais do trabalho em mandado de segurança de interesse de juízes e servidores da Justiça do Trabalho. d. julgar os recursos interpostos contra a decisão em matéria de concurso para a magistratura do trabalho. e. julgar os recursos ordinários em agravos regimentais interpostos contra decisões proferidas em reclamações correcionais ou em pedidos de providências que envolvam impugnações de cálculos de precatórios. f. julgar os recursos ordinários interpostos contra decisões proferidas em mandado de segurança impetrado contra ato do presidente de tribunal regional em sede de precatório. Alínea alterada pela Emenda Regimental número 04 de 2012, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 01 de 10 de 2012. g. julgar os agravos regimentais interpostos contra decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. e g.1.
julgar os agravos internos interpostos contra decisões que denegam seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão constitucional debatida, a linha inserida pelo ato regimental número 04 de 2012, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 01 de 10 de 2012. H. Deliberar sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas na competência dos outros órgãos do Tribunal. Inciso 2º, em matéria administrativa, a linha alterada pela Emenda Regimental número 01 de 2011, divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27 de maio de 2011. A. Proceder à abertura e ao encerramento do semestre judiciário. B. Eleger os membros do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho e os das comissões previstas neste regimento, com observância, neste último caso, do disposto nos parágrafo 1º e 3º de seu artigo 47. Letra alterada pela Emenda Regimental número 01 de 2011, divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27 de maio de 2011. C. Aprovar e emendar o Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, o Regimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, o Regulamento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, os Estatutos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, o Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. D. Propor ao Poder Legislativo, após a deliberação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a criação, extinção ou modificação de tribunais regionais do trabalho e varas do trabalho, assim como a alteração de jurisdição e de sede destes. E. Propor ao Poder Legislativo a criação, extinção e transformação de cargos e funções públicas e a fixação dos respectivos vencimentos ou gratificações. F. Escolher, mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, juízes de Tribunal Regional do Trabalho para substituir temporariamente o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. G. Aprovar a lista dos admitidos na Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. H. Aprovar a lotação das funções comissionadas do quadro de pessoal do Tribunal. I. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos membros do Tribunal. J. Fixar e rever as diárias e as ajudas de custo do presidente, dos ministros e servidores do Tribunal. L. Designar as comissões temporárias para exame e elaboração de estudos sobre matéria relevante, respeitada a competência das comissões permanentes. M. Aprovar as instruções de concurso para provimento dos cargos de juiz do trabalho substituto. N. Aprovar as instruções dos concursos para provimento dos cargos do quadro de pessoal do Tribunal e homologar seu resultado final. P. Julgar os recursos de decisões ou atos do presidente do Tribunal em matéria administrativa. Q. Julgar os recursos interpostos contra decisões dos tribunais regionais do trabalho em processo administrativo disciplinar envolvendo magistrado, estritamente para controle da legalidade. E. R. Examinar as matérias encaminhadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. S. Aprovar a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho. A linha inserida pelo ato regimental número 04 de 2012, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 01 de outubro de 2012. T. Julgar os recursos ordinários interpostos contra agravos regimentais em que tenha sido apreciada a decisão de presidente de tribunal regional imprecatório. A linha inserida pelo ato regimental número 04 de 2012, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 01 de outubro de 2012. Seção 4 da competência da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, SDC. Artigo 70. A Seção Especializada em Dissídios Coletivos, SDC. Compete, caput alterado pela Emenda Regimental número 01 de 2011, divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27 de maio de 2011. Inciso 1º, originariamente,
A. Julgar os dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica, de sua competência, ou rever suas próprias sentenças normativas, nos casos previstos em lei. B. Homologar as conciliações firmadas nos dissídios coletivos. C. Julgar as ações anulatórias de acordos e convenções coletivas. D. Julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças normativas. E. Julgar os agravos regimentais contra despachos ou decisões não definitivas, proferidos pelo presidente do tribunal, ou por qualquer dos ministros integrantes da seção especializada em dissídios coletivos. F. Julgar os conflitos de competência entre tribunais regionais do trabalho em processos de dissídio coletivo. G. Julgar as medidas cautelares incidentais nos processos de dissídio coletivo. E. H. Julgar as ações em matéria de greve, quando o conflito exceder a jurisdição de Tribunal Regional do Trabalho. Inciso 2º, em última instância, julgar. A linha alterada pela Emenda Regimental número 01 de 2011, divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27 de maio de 2011. A. Os recursos ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica. B. Os recursos ordinários interpostos contra decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em ações rescisórias e mandados de segurança pertinentes a dissídios coletivos e em ações anulatórias de acordos e convenções coletivas. Letra alterada pela Emenda Regimental número 01 de 2011, divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27 de maio de 2011. C. Os embargos infringentes interpostos contra a decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária, salvo se a decisão embargada estiver em consonância com precedente normativo do Tribunal Superior do Trabalho, ou com súmula de sua jurisprudência predominante. E. D. Os agravos de instrumento interpostos contra despacho denegatório de recurso ordinário nos processos de sua competência. Seção 5 da competência da seção especializada em dissídios individuais. Artigo 71. A seção especializada em dissídios individuais, em composição plena ou dividida em duas subseções, compete: inciso 1º, em composição plena, julgar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, os processos nos quais tenha sido estabelecida, na votação, divergência entre as subseções e segundo da seção especializada em dissídios individuais, quanto à aplicação de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República. Inciso 2º, a subseção I. Julgar os embargos interpostos contra decisões divergentes das turmas, ou destas que diverjam de decisão da seção de dissídios individuais, de orientação jurisprudencial ou de súmula. E. B. Julgar os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência. Inciso 3º, a subseção I. Originariamente. 1. Julgar as ações rescisórias propostas contra suas decisões, as da subseção e as das turmas do tribunal. 2. Julgar os mandados de segurança contra os atos praticados pelo presidente do tribunal, ou por qualquer dos ministros integrantes da seção especializada em dissídios individuais, nos processos de sua competência. 3. Julgar as ações cautelares. E 4. Julgar os habeas corpus. B. Em única instância. 1. Julgar os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência. E 2. Julgar os conflitos de competência entre tribunais regionais e os que envolvam juízes de direito investidos da jurisdição trabalhista e varas do trabalho em processos de dissídios individuais. C. Em última instância. 1. Julgar os recursos ordinários interpostos contra decisões dos tribunais regionais em processos de dissídio individual de sua competência originária. E 2. Julgar os agravos de instrumento interpostos contra despacho denegatório de recurso ordinário em processos de sua competência.
Seção 6 da competência das turmas. Artigo 72. Compete a cada uma das turmas julgar. Inciso 1º, os recursos de revista interpostos contra a decisão dos tribunais regionais do trabalho, nos casos previstos em lei. Inciso 2º, os agravos de instrumento dos despachos de presidente de tribunal regional que denegarem seguimento a recurso de revista. Inciso 3º, os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência. E inciso 5º, os recursos ordinários em ação cautelar, quando a competência para julgamento do recurso do processo principal for atribuída à turma. Seção 7 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Artigo 73. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, é órgão que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho, com autonomia administrativa, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, na forma dos seus estatutos. Artigo 74. O diretor, o vice-diretor e os membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, serão eleitos pelo Tribunal Pleno, em escrutínio secreto, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. Os membros eleitos para os cargos de direção da escola e os do Conselho Consultivo tomarão posse perante o Tribunal Pleno. Seção 8 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Artigo 75. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho é órgão que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho, com autonomia administrativa, cabendo-lhe exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema. Seção 9 das Disposições Gerais. Artigo 76. Ao órgão especial, às seções especializadas e às turmas cabe, ainda, nos processos de sua competência: inciso 1º, julgar a. os embargos de declaração interpostos contra suas decisões; b. as ações cautelares incidentais e preparatórias e as demais arguições; c. os incidentes que lhes forem submetidos; e d. a restauração de autos perdidos, em se tratando de processo de sua competência. Inciso 2º, homologar as desistências dos recursos, decidir sobre pedido de desistência de ação quanto aos processos incluídos em pauta para julgamento, homologar os acordos em processos de competência originária do tribunal. E inciso 3º, representar a autoridade competente, quando, em autos ou documentos de que conhecer, houver indício de crime de ação pública. Artigo 77. A proclamação do resultado da votação será suspensa. Inciso 1º, pelas seções especializadas e pelas turmas, para remessa do processo ao Tribunal Pleno, quando se verificar que a maioria respectiva se inclina pelo acolhimento da arguição de inconstitucionalidade de norma em matéria que ainda não tenha sido decidida pelo Tribunal Pleno ou pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2º, pelas seções especializadas, quando convier o pronunciamento do Tribunal Pleno, em razão da relevância da questão jurídica, do interesse público ou da necessidade de prevenir divergência de julgados. Inciso 5º, determinar a disponibilidade ou a aposentadoria de ministro do Tribunal. Inciso 6º, opinar sobre propostas de alterações da legislação trabalhista, inclusive processual, quando entender que deve manifestar-se oficialmente. Inciso 7º, aprovar, modificar ou revogar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, súmula da jurisprudência predominante em dissídios individuais e os precedentes normativos da seção especializada em dissídios coletivos. Inciso 8º, julgar os incidentes de uniformização de jurisprudência. Inciso 9º, decidir sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, quando aprovada a arguição pelas seções especializadas ou turmas. E inciso 10º, aprovar e emendar o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho.